Pessoal, nessa etapa nós vamos ver os processos de separação de misturas para separar misturas homogêneas, ou seja, aquelas misturas que apresentam uma única fase. Como que é separado o sal da água do mar para obter o sal, uma vez que eles formam uma mistura homogênea? Eu posso fazer alguns processos para poder extrair esse sal da água do mar. E se eu quero obter tanta água quanto o sal, é possível? Sim, desde que eu use um método de separação adequado. E o petróleo? Ele também vai gerar uma série de produtos derivados do petróleo, como a gasolina, a querosene, o óleo diesel, a graxa, a parafina. E o aspecto visual do petróleo é uma mistura homogênea formando um líquido negro viscoso. Então é uma mistura ali que eu posso obter vários produtos, várias substâncias que vêm desse petróleo. Então nós vamos começar a ver agora como separar misturas homogêneas. Para obter o sal da água do mar, nas salinas, o que é feito? Uma evaporação. Essa evaporação ela vai ser utilizada para separar um líquido de um sólido, desde que eles possuam a capacidade de um dos compostos de passar para o estado gasoso e o outro não. Então, água mais o sal. Se a água ficar em uma região soleada, essa água vai evaporar e o sal vai permanecer ali. Esse processo é chamado de evaporação. Então, numa salina, o que acontece? A água do mar evapora e o sal fica depositado. E depois esse sal ele é tratado com reagentes químicos específicos para ser purificado, para tirar dele as impurezas e nós podermos consumi-lo na nossa alimentação. Então, é o processo de evaporação que foi utilizado para separar o sal, que é sólido, da água líquida. Ok, mas imaginemos que vocês querem obter tanta água quanto sal. É possível? Sim, vai ser possível obter os dois. Não fazer com que a água evapore, vá para a atmosfera. Mas para isso nós temos que utilizar um método chamado de destilação simples. A destilação simples ela foi descoberta pelos alquimistas que já conseguiram perceber que ao aquecer a água, ela começa a ferver. E essa água ela transforma-se em vapor. E esse vapor, uma vez condensado, ele volta a ser líquido. Então a destilação simples é basicamente uma condensação de um líquido. Pode ser usado para outras substâncias além da água. Vamos ver o que é a destilação simples. É um método de separação utilizado para separar um líquido de um sólido, desde que eles tenham ponto de ebulições diferentes. Então, o que é ponto de ebulição? É a temperatura constante no qual um líquido passa para o estado gasoso. Se eu tiver dois materiais, água e sal, eu tenho uma temperatura de ebulição para a água e tenho um ponto de ebulição diferente para o sal. Se eu começar a aquecer os dois, o que vai acontecer com a água, que tem ponto de ebulição menor do que o sal? Essa água vai sofrer ebulição, passar do estado líquido para o estado gasoso. E depois essa água vai ser condensada. A condensação é a passagem do estado gasoso
para o estado líquido. E aí essa água vai voltar a ser líquida. Aqui nessa figura nós conseguimos ver que eu tenho uma manta de aquecimento. Dentro dessa manta de aquecimento temos um balão de fundo redondo, um conector, um termômetro, no meio um condensador e no lado direito embaixo outro balão de fundo redondo. Se eu pegar a água misturada com sal e colocar dentro da manta de aquecimento e montar esse aparato experimental com um termômetro, eu vou conseguir medir a temperatura. E quando a água passar para o estado gasoso, sofrer ebulição, a temperatura no termômetro vai estar marcando 100 graus Celsius. Essa água ela vai ser condensada dentro do condensador, que vai estar sendo resfriado. E ela vai voltar a formar algumas gotículas de água no balão do lado direito. E o sal? O sal não vai acontecer nada com ele, porque o ponto de ebulição dele é muito superior ao da água. Então, a água sofre ebulição, depois ela é condensada e forma algumas gotículas de águas que vão ser coletadas no frasco à direita. Esse processo é chamado de destilação simples. É muito utilizado esse processo na produção da cachaça. Lembrando que a cachaça pode ser feita da cana-de-açúcar e tem materiais sólidos misturado com os materiais líquidos. Eu quero obter, no caso, o álcool. E o álcool vai sofrer ebulição, depois condensação. Por destilação simples, eu separo ele e obtenho aí a cachaça. Então, na evaporação, nós separamos uma das frações de uma mistura homogênea. Por exemplo, eu quero obter apenas o sal da água do mar, enquanto a água vai evaporar e vai aí para a atmosfera. Já na destilação simples, eu quero obter tanto o solvente, que é a água líquida, quanto o sal, que é o soluto sólido. Então, tem essa diferença. Eu quero obter as duas frações. Então, eu utilizo a destilação simples. Vamos para o último método de separação de mistura, chamado destilação fracionada. A destilação fracionada serve para separar um líquido de outro líquido ou um gás de outro gás, baseado também no ponto de ebulição. A diferença da destilação fracionada para a destilação simples é que na destilação simples eu separo um sólido de um líquido, enquanto aqui na destilação fracionada eu vou separar um líquido de outro líquido ou um gás de outro gás. Então, o que vai acontecer aqui na destilação fracionada? É um método também baseado na diferença de temperatura de ebulição, assim como a destilação simples. Se eu olhar o desenho, a figura, eu consigo ver que na destilação fracionada eu tenho uma coluna de fracionamento, logo em cima aí do balão de fundo redondo. Então, nesse caso, o que diferencia essa coluna de fracionamento em cima do balão de fundo redondo, que é os pratos de fracionamento, né? E aí, o método é praticamente o mesmo da destilação simples, se baseia na diferença de ponto de ebulição das substâncias que foram misturadas. Vamos utilizar a destilação fracionada para separar, por exemplo, água e álcool. No álcool, eu tenho uma temperatura de ebulição menor do que da água. O que vai acontecer se eu aquecer a água com álcool? Quem tiver menor temperatura de ebulição vai volatilizar mais rápido, vai passar para o estado gasoso, enquanto a água vai demorar mais tempo para poder entrar em ebulição. Essa água ela vai continuar no balãozinho sendo aquecida e o álcool vai evaporar, condensar na parte do meio aí no condensador e ser coletado esse álcool. Enquanto
o álcool evapora, a água permanece aí dentro do balão de destilação. Água e acetona, o mesmo procedimento. Vamos agora utilizar a destilação fracionada para separar os constituintes do petróleo. O petróleo ele é uma mistura de várias substâncias e para separá-lo eu tenho que utilizar uma destilação fracionada. No petróleo eu tenho substâncias sólidas, líquidas e gasosas. E ao aquecer o petróleo eu consigo separar essas frações. Então no refino do petróleo ele ocorre devido à diferença de ponto de ebulição das suas frações, das substâncias presentes, e ao ser aquecido, o petróleo sofre ebulição e separa em várias frações diferentes. O primeiro produto a ser obtido são os gases, gás metano, gás de cozinha, que são mais leves, que são frações com menos átomos aí de carbono na composição. Se eu continuar fazendo a ebulição do petróleo, eu vou obter, por exemplo, a gasolina, depois a querosene, o óleo diesel e, por fim, eu obtenho a parafina e o asfalto. O petróleo ele é utilizado para fazer vários produtos encontrados no nosso dia a dia. E em seu refino, então, a destilação fracionada é utilizada porque na figura nós conseguimos ver aí grandes colunas de fracionamento que separa aí o petróleo em vários tipos de substâncias diferentes. E todo o processo baseia aí na diferença de temperatura de ebulição, no ponto de ebulição dessas substâncias. E ao ser aquecido, o petróleo ele é quebrado em frações menores. Essa quebra dessas substâncias vai receber o nome de craqueamento, que é algo muito utilizado aí, cobrado no Enem, por exemplo, porque é o derivado aí, fonte de energia não renovável mais utilizada na nossa sociedade moderna. Então era isso sobre processo de separação de misturas e espero agora que vocês façam as atividades e façam exercícios para poder treinar o que vocês aprenderam. Então obrigado e até mais.